O que acontece dentro do filtro anaeróbio? A gente está nessa série de falar de fossa, filtro e sumidouro. Aí a gente já falou de como funciona o sistema como um todo. Depois a gente viu como que funciona a fossa por dentro. A gente fez o dimensionamento da fossa e agora a gente está vendo como que funciona o filtro anaeróbio por dentro. Primeiro, quem que vai ser a norma que vai falar do filtro anaeróbio, que é um tratamento complementar? Vai ser a BNT-NBR 13.969, tá? Inclusive, essas duas imagens aqui eu trouxe dela. Tem outros dois tipos de filtro anaeróbio que a norma vai apresentar lá também. Eu escolhi esse porque ele é o mais comum, tá bom? Então a gente normalmente tem esse filtro circular, pode ser de outro formato? Até poderia, tá? Mas é bem comum a gente ver aí esse circular aí sendo realizado com anéis de concreto, por exemplo, né? Então, aí na primeira imagem da norma, a gente vê o topo, tá? A vista por cima dele. Então, tem uma tampa de inspeção, né? O tubo guia, que é um tubo de 200 ali, que a norma colocou milímetros, para ter acesso à câmara lá de baixo do filtro, tá bom? Então, é ali que fica dessa forma. Aqui dando uma seguida para a segunda imagem, daí já é mais para baixo, mais dentro ali do filtro, né? Aí a gente consegue já ver um fundo falso com furos, tá? O que seria esse fundo falso com furos? É uma tampa de concreto, mas que tem furos. Por que tem furos? Para permitir a passagem do fluido, tá bom? Aí a gente tem a entrada também do esgoto e a canaleta coletora. Então ali em cima tem uma canaleta que vai coletando. Eu vou trazer imagens reais no próximo slide, tá? Que vai coletar esse esgoto e vai levar para a destinação final, que aqui no nosso sistema a gente está conversando, essa destinação final seria o sumidouro, né? Tá bom? Então aí, só para vocês verem em planta, olhando em corte é mais fácil de entender. Então, daqui para cá, né? Tá chegando da fossa, ele vem e desce, ele vai ali para aquela primeira câmara lá embaixo, tá bom? Essa câmara recebe o efluente da fossa e num fluxo ascendente, é bem importante, tá? Um fluxo ascendente, esse esgoto é filtrado. Filtrado por quem? Pelas britas que ficam ali em cima desse fundo falso. Então, o fundo falso é um fundo aí de concreto, cheio de furinho, que passa o efluente, em cima dele está cheio de brita, que é o que está acontecendo ali dentro dos filtros. As bactérias estão ali na superfície dessas britas e elas vão digerindo a matéria orgânica que passa por ela. Beleza? Essas bactérias, elas estão do próprio efluente, do meio ambiente, elas estão ali, mas elas se proliferam aqui dentro desse filtro, ali na superfície da brita. Então, na hora que o fluxo na forma afluente sobe, passa pelas britas, as bactérias vão consumindo a matéria orgânica e daí passou no fluxo ascendente, chega na canaleta de coleta e vai ali para o nosso sumidouro, né? Como vocês estão vendo, ali tem uma tampa, né, de concreto e daí uma parte ali para baixo que é meio que seca, por isso que não precisa subir o corpo inteiro, pode ter ali só um pocinho para entrar e depois uma parte seca. E daí vem a nossa canaleta coletora, camada de brita, fundo falso e aí a câmara que recebe da fossa. Imagens reais. Essa imagem eu peguei da Concredol, tá? É uma fabricante aí dessas peças, bem legal, é de Brusque, Santa Catarina, e ela trouxe imagens bem ilustrativas para mostrar esse filtro, tá? Então aí quem quiser depois entrar no site deles, fica à vontade, tem outras imagens também bem legal, tá? Então a primeira imagem que eu queria mostrar para vocês é o fundo, tá? Aquela primeira câmara ali, né? Então aqui, ó, tá? Nessa região aqui em cima, tá bom? A primeira câmara ali, tá vendo que tem umas bases de concreto, tipo uns pilarzinho de concreto? É eles que vão dar suporte para o fundo falso. Então eles ficam ali, né, servindo de suporte para o fundo falso. O fundo falso, essa segunda imagem aí para baixo, tá bom? Então é uma tampa de concreto ali com os furos que vai permitir a passagem do efluente. Daí em cima dele enche de brita, né? Como vocês estão vendo ali na imagem, cheio de brita, e ali em cima a canaleta coletora, que é um tubo de esgoto cortado ali no meio que recebe e depois leva para o sumidouro. Então, de forma geral, o que acontece dentro do filtro anaeróbico? Foi a pergunta que a gente começou. É as bactérias aí fazendo a digestão sem oxigênio, porque está preenchido ali de efluente, né? Sem oxigênio, fazendo o consumo da matéria orgânica que passa nesse fluxo ascendente. Então, veio da fossa, desceu na câmara, passou pelo fundo falso, pelos buraquinhos do fundo falso, é filtrado pelas britas, sendo ali a matéria orgânica digerida pelas bactérias,
vai na canaleta coletora e segue para a destinação, que no nosso caso aqui do sistema fosfiltro sumidouro seria o sumidouro. E é isso que acontece dentro do filtro. É um tratamento bem legal, até fácil de entender, né, explicando como que é o funcionamento dele dentro dessa nossa série que você não acompanhou ainda, dá uma olhada nos outros vídeos que está muito legal e ainda a gente vai falar mais para frente de outros elementos como o sumidouro, também vou falar como a gente dimensiona esse filtro nos vídeos que vêm a seguir aí da nossa série.